Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a advogada Erina Batista Gomes. Ela é amazônida. Depois a gente vai falar sobre a Amazônida, né? Ela é ribeirinha, enfim, ela vai contar um pouco sobre a sua vida. Erina Gomes é advogada popular, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, nossa querida UNB, e membro do grupo O Direito Achado na Rua. Eu vou tratar aqui com a Erina sobre um tema muito importante, que é sobre os conflitos entre concepções de desenvolvimento. Ela fez a sua dissertação de mestrado sobre a exigência de consulta prévia aos povos indígenas e comunidades tradicionais para a implantação de megaprojetos, sobretudo projetos hidrelétricos na região amazônica. Como vai você, Erina? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, João. Prazer receber você aqui. Eu gostaria que você iniciasse falando um pouco sobre você, que antes da gente começar a nossa gravação, a gente estava falando da questão da Amazônia, que eu adoro esse nome, né? E você trazer um pouco para a gente sobre isso, né? Sobre um pouco sua vida, e depois você falar aí para a gente sobre a sua inserção no grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Obrigada, é um prazer também estar podendo fazer esse diálogo contigo e, né, com todos que nos assistem. Como eu estava falando antes da gravação, né, eu tenho uma inserção no tema que a gente vai conversar hoje, que ela é muito anterior ao início da pesquisa e à concepção da pesquisa, né? Eu sou amazônida, nasci em Santarém, no estado do Pará, numa comunidade ribeirinha chamada Tapará. Então, meus pais são pescadores, então eu tenho uma relação com a Amazônia e com o meu tema de pesquisa que ela vai para além da inserção em campo, né? É a minha própria identidade colocada também em discussão, né? E essa identidade, então, ela vai moldar a minha forma de pensar o tema, de pensar a Amazônia, refletindo o tema a partir de alguém que nasceu numa comunidade ribeirinha e, evidentemente, também está inserida nesses impactos e nesses conflitos e nessas concepções de mundo e desenvolvimento que a gente vai falar, né? Eu sou membro do Direito Achado na Rua, como você falou, conheci o professor José Geraldo muito antes de iniciar a pesquisa, né, por conta do seu comprometimento com as lutas sociais, né? Eu acho que isso é o interessante do grupo do Direito Achado na Rua. É um grupo que vai muito além da pesquisa acadêmica no sentido estrito, né? Tem todo um envolvimento com as lutas sociais, com os povos e comunidades tradicionais. Então, conheço o professor José Geraldo muito antes de iniciar a pesquisa, de entrar no mestrado em Direito, em 2016, e essa aproximação ela foi meio natural, né? A partir das leituras, dos aportes teóricos que o Direito Achado na Rua ofereciam, eles estavam muito mais próximos daquilo que eu ia pesquisar, daquilo que eu pensava como tema de pesquisa, então acabou sendo uma aproximação natural, porque de fato, eram aportes teóricos que dialogavam assim muito profundamente com o que eu pensava em levar a debate dentro da academia e no programa de mestrado de Direitos Humanos da UNB. Muito bom. Erina, eu achei muito interessante quando você fala, né, que você trabalhou sua pesquisa nessa sua inserção dentro do Direito Achado na Rua, que foi a sua própria experiência, né? A gente está percebendo que os amazônidas, né? Você está no Pará, né? E essa referência dos amazônidas é quem vive na região amazônica, né? E para mim tem um conceito mais profundo, né? Do amazônida, né? Poderia ser amazônico ou amazônica, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, aprofundasse um pouquinho do significado, porque, assim, no que eu estou entendendo, ela tem um conceito um pouco mais profundo
Queria que você falasse um pouco mais sobre É isso. uma denominação carregada de sentidos, né? Eu acho que Exatamente. inclusive, o meu aporte assim, metodológico na pesquisa trabalhou muito com um autor que é o Orlando Falsborda, que ele trabalha com uma metodologia do sente-pensamento. Então, quando a gente fala do Amazônida, a gente está falando de uma relação que ela é muito subjetiva com a Amazônia, né? Ela envolve toda uma maneira de você estar no mundo, de você sentir, de você perceber esse mundo. Ela é parte de você, né? O Davi Kopenawa fala isso, né? Nós somos a floresta, né? E é meio isso, né? A Amazônida, ela remete, né? Eu uso esse termo Amazônida e não amazônico, né? Como aquele que foi designado, né? Eu não estou sendo designada, é parte de mim, eu sou amazônida. Então, é nesse sentido, né? De você dar sentido para o conceito, né? E colocar conteúdo nesse conceito, né? A Manuela Carneiro da Cunha fala muito que os conceitos, eles são vazios a priori, né? E a gente coloca sentidos nele. E, na minha visão, o termo amazônico, ele remete muito a uma denominação externa. Alguém te disse que você é aquilo, né? E o Amazônida não, ele vem carregado de sentidos, ele vem preenchido de conteúdos, porque ele também é parte daquilo, né? Não é uma denominação externa ou uma designação, apenas um conceito, né? É uma parte também. Mais ou menos nesse sentido que eu uso a denominação do Amazônida. Acho que para mim faz muito mais sentido. Sensacional, foi exatamente isso que eu imaginei. Eu tenho uma convivência com outras pessoas, amigos, né, entrevistados que traz esse sentido, mas eu nunca tinha ouvido essa definição. Mas a gente percebe que ela tem uma mais profundidade, né? Mais significação, vamos dizer assim. Exato. Mas, enfim, então aí, depois que você me traz isso, eu gostaria de complementar o que eu estava fazendo a observação, que é de que os próprios amazônidas, né, como você, né, e outros que a gente conhece, assim como nós negros, assim como mulheres e assim como outras que têm o sentido da minoria, né, enquanto a exclusão, faz sua própria história, conta a sua própria história, pesquisa sobre o que está ocorrendo com o seu próprio povo, com a sua própria comunidade, com a sua própria territorialidade, né? Mas então vamos aprofundar nisso, né? Na sua dissertação de mestrado, você traz exatamente isso, né? É importante a gente perceber, né, sobretudo no momento em que a gente vive, que se destrói todas os critérios, né, vamos dizer assim, aí você, por favor, me corrija sobre os termos, em que se faz uma certa vigilância para que haja interferências, né, nesses territórios, né? E é o caso, por exemplo, de se construir, por exemplo, hidrelétricas e outros grandes projetos. Agora vem mineração e vem toda a agressão que se tem aos povos indígenas e às comunidades tradicionais, e isso foi objeto da sua dissertação. Então, vamos entrar então no tema principal aqui da nossa entrevista. Por favor, fique à vontade. É interessante você fazer essa abordagem, João, porque a ideia do tema da pesquisa, ela nasce assim com algumas inquietações que partem desse pressuposto que eu introduzi, né? Eu sou amazônida, ribeirinha, eu sou mulher também, né? E estou ali inserida, já era advogada popular quando eu comecei a trabalhar com povos ribeirinhos e indígenas, no caso da hidrelétrica de São Luís de Tapajós, que é o caso estudado na minha dissertação. Então, com essa inserção, né, como amazônida, como ribeirinha, como mulher, eu começo a ter algumas inquietações ali durante o trabalho mesmo de advocacia popular que eu já fazia naquela época, né? E aí a gente está falando de pensar concepções de desenvolvimento, assim. Então, a gente está falando de um mega projeto, né, de hidrelétrico que ia impactar
dezenas de comunidades indígenas, ribeirinhas, cidades, né? A gente não pode esquecer também que a gente está falando de Amazônia, mas a gente está falando também de grandes cidades, né? De uma população urbana que é bastante significativa. E na época, esse era um projeto vendido e divulgado no cenário nacional como se fosse um projeto de baixíssimo impacto, porque ele só atingiria a floresta, ele não atingiria pessoas. Se a gente for olhar os vídeos, né, que foram feitos à época pelos empreendedores da hidrelétrica de São Luís de Tapajós, eles informavam que ia ter um baixíssimo impacto na vida humana, como se a floresta não fosse significativa, né, também nesse sentido. Mas ele negava a existência, né? E aí a gente estava falando, então eu começo a ter essas inquietações que é desse silenciamento e desse apagamento histórico em relação aos povos e comunidades tradicionais da Amazônia, em relação aos sujeitos amazônicos, né? São historicamente apagados os seus direitos, a sua existência, as suas lutas, a sua maneira de existir, estar no mundo, elas são silenciadas e apagadas. Então, falar sobre isso, né, falar sobre isso e evocar a partir de uma voz que é uma mulher ribeirinha amazônica tinha uma simbologia para mim também muito forte. E aí eu entro no mestrado em 2016 com o intuito, então, de como é que eu tenho condição de ir contra essa invisibilização, né? O que significa não entrar na academia e não sucumbir aos moldes da academia e construir novos apagamentos, né? Eu tinha muito essa preocupação, porque a gente já está falando de todo um processo de silenciamento, e esse é um tema, essa é uma categoria do silenciamento que ela molda um pouco o meu tema de estudo, né? E aí eu adotei algumas estratégias que na época foram bastante difíceis, né? Para lutar um pouco ali, fazer uma gotinha assim contra essa ideia do apagamento, que eu vou fazer uma abordagem que evidencie, por exemplo, a luta das mulheres em relação a essa hidrelétrica e os impactos sobre a vida das mulheres. Eu vou usar um marco teórico que tenha, sobretudo, pessoas amazônicas que escrevem e que debatem sobre o tema de desenvolvimento, sobre conflitos socioambientais, sobre mega empreendimentos. A gente tem centenas, dezenas de autores e autoras amazônicas que não são conhecidos nacionalmente, né? Também tem esse silenciamento quando a gente escreve, quando a gente produz, a gente é muito menos lido e muito menos visto. E eu queria trabalhar, sobretudo, também com autoras, com mulheres, né? Então, eu tive que fazer um trabalho todo de pesquisa para ir atrás de quem eram esses autores e essas autoras amazônicas, porque eu entendia que, se eu não fizesse isso, eu estava cumprindo de novo um papel de dar continuidade a esse processo de silenciamento, e eu não conseguia falar de Amazônia sem falar a partir daqueles autores que estão inseridos no território, né, que estão inseridos nas realidades diversas da Amazônia. Então, eu comecei com esse desafio, que foi bem difícil, mas foi muito importante ter feito. Me sinto muito feliz de ter feito. Hoje em dia, se as pessoas puderem olhar as minhas referências bibliográficas, elas vão encontrar ali muitas autoras e autores amazônicos, isso me deixou bem contente. Mas o tema em si, né, é bastante difícil também lidar, porque eu estava inserida nesse conflito como advogada popular, atuando ali junto com as comunidades, principalmente ribeirinhas, à época, e ele tinha por objetivo, então, discutir os impactos, e aí fazendo essa problematização, né, que impacto, violação, afetação são categorias também, né, muito que não dão conta de explicar, né, como que isso que isso gera na vida das pessoas, né? De falar de impacto, parece que ele não dá conta de explicar, né, os conceitos, e era sempre uma questão que eu, inclusive, levanto na minha dissertação. Os conceitos, eles não dão conta de explicar o tamanho da modificação, o tamanho da violência
que é um projeto de desenvolvimento implementado na vida das pessoas, que não foi pensado por elas, que não foi dialogado com elas, e, ao contrário, que apagou a existência delas, né? As categorias, elas não dão conta de explicar isso, mas é as categorias que a gente tem e a gente vai sempre trabalhando com elas e, ao mesmo tempo, problematizando. E no meio, então, desse processo de implementação desse projeto, porque uma ideia era discutir esse projeto em si, né, os efeitos dele, as violências produzidas, e isso levava diretamente à discussão de desenvolvimento econômico e de modelo de desenvolvimento, né? E a pergunta que a gente sempre fazia: desenvolvimento para quem? Para quê? E pensado por quem, né? E quando a gente começava a tentar responder essas perguntas, as pessoas que seriam impactadas, que sofreriam as consequências daquele modelo de desenvolvimento, elas não participaram desse processo, elas não foram ouvidas, elas foram, ao contrário, apagadas, silenciadas, né? Então, no meio desse processo, as próprias comunidades começam a desenvolver as suas estratégias de romper com o silenciamento. E uma das estratégias que as comunidades passam a adotar, principalmente ali no primeiro momento os povos indígenas Munduruku e logo depois as outras comunidades ribeirinhas, que é o protocolo de consulta prévia livre e informada. E aí, na minha pesquisa, então, eu fui investigar esse projeto, essas concepções de desenvolvimento e entender o que significava o protocolo de consulta livre e informada para as comunidades, né? A consulta prévia livre e informada é um direito previsto num tratado internacional que chama Convenção 69 da OIT, que foi ratificada no Brasil, então ela, né, tem validade jurídica no país. O Brasil é obrigado a reconhecer e a cumprir esse direito, né? Porém, esse direito era desconsiderado pelo Estado brasileiro, né? As comunidades não têm, né, se a gente pensar em modelos de democracia burguesa, a gente é muito pouco ouvido enquanto sociedade, a gente pode opinar muito pouco, né? E se a gente estiver falando, então, de povos indígenas e comunidades tradicionais, tem um total silenciamento, né? Esses povos são ouvidos a partir de muita luta, de muita resistência, né? Para a gente saber o que de fato eles querem. Aí eu falo a gente porque eu estou falando aqui como ribeirinha também, né? Como pesquisadora, então eu estou sempre nesses lugares, que é um desafio também você entrar na academia reivindicando essa identidade, né? É sempre um desafio, porque ao mesmo tempo que você é sujeito daquele processo, né? Tipo, a minha comunidade ela não seria diretamente impactada por São Luís de Tapajós, mas é uma comunidade ribeirinha que também sofre diversos outros impactos. Então, eu estava falando de um tema como também sujeito ativo daquele tema. E isso, para a academia, é um grande desafio, assim, né? Porque e por isso que o direito achado na rua também oferece muitos aportes para a gente nesse sentido, né? Porque a academia trabalha com uma ideia de distanciamento, né? De objeto de pesquisa, então, mas eu não estou ali transformando aquele tema e aqueles sujeitos em objeto, eles não são sujeitos, né? E eu não sou uma pessoa externa que chegou ali e estou olhando aquilo com estranhamento, né? Essas categorias pensadas no modelo tradicional acadêmico, elas não serviam para mim, né? E eu tinha que, de alguma maneira, tentar problematizar, em algum momento romper, e em algum momento também trabalhar com elas, porque eu fui, né, fazer esse processo de ir até a academia, fiz um processo seletivo, né? A academia tem a sua ritualística, tem os seus procedimentos, fazer ciência tem isso, então você tem que ir ali manejando, né, essa maneira da academia e, ao mesmo tempo, tentando dar outras maneiras de fazer ciência e de fazer pesquisa, né? E o direito achado na rua ajuda muito nesse sentido. Então, na minha pesquisa, eu comecei a trabalhar e a tentar responder essas perguntas, o que significava esse documento que as próprias comunidades elaboraram diante de uma questão de um conflito que era gigantesco e de um impacto gigantesco na vida delas, né?
Qual que é a validade jurídica disso? Como é que o Estado brasileiro vê isso, né? Então, eu comecei a fazer essa reflexão dos protocolos de consulta nesse contexto das lutas, que eles também são dotados de uma sensibilidade jurídica, né, distinta da estatal. Ali tem uma sensibilidade jurídica dos próprios povos e comunidades tradicionais, ou seja, eles se constituem, aí eu usava esse termo, né, um locus de enunciação de um outro direito. E aí o direito achado na rua traz todos os acordos. Então, aqui tem um direito, tem uma sensibilidade jurídica, mas é um direito diverso do estatal, do que é oferecido, né, pelo positivismo jurídico. As comunidades estão fazendo uma tentativa, então, de diálogo com o Estado. Olha, a forma como a gente vê o direito é essa daqui e a gente quer ser escutado e ouvido dessa maneira, né? Então, tem um potencial de transformação que é gigantesco. Agora, assim, acho que é importante destacar que eu nunca trabalhei o tema da consulta numa perspectiva assim, de fantasia até, né, como algo extremamente bonito feito pelas comunidades. Não, a gente está falando de um direito e de uma reivindicação e de um documento que surge, que é produto de violência. Então, as comunidades são obrigadas a fazer um protocolo de consulta porque elas não são ouvidas, porque elas são eliminadas, né, do processo de diálogo, porque sua autodeterminação, a sua identidade, os seus direitos são negados. Então, a consulta, ela é fruto e ela é um produto de um processo de violência estatal, né, de negação de direitos. Acho que é importante a gente falar isso, né? A gente só fala em consulta porque há uma violência, porque há uma negação, porque há uma ideia de não existência, no fim das contas, né? Negada a existência de determinados sujeitos. E aí as comunidades, então, se apropriam de um instrumento jurídico, né, positivo, para reinventar o direito, para afirmar a sua resistência. Então, a minha existência foi apagada e eu estou aqui resistindo. Estou colocando essa existência para o Estado, dizendo, olha, estou aqui e você vai reconhecer o meu direito dessa maneira, né? Então, ela se constitui em novas formas de viver, de ser e de existir. Eu estou apresentando essas novas formas de viver, de ser e de existir. E aí o debate de concepções de desenvolvimento, ele é fundante, né, dessas novas formas de ser e de viver e de existir. Por quê? Na dissertação, eu não falo de conflito entre concepções de desenvolvimento, porque, de um lado, a gente está falando do capitalismo, né? A gente está falando de uma ideia de desenvolvimento econômico que ela tem na sua base a violência, a barbárie, né? E essa ideia de desenvolvimento do capitalismo, ela é altamente destrutiva. Não dá para pensar o desenvolvimento no capitalismo sem violência, sem destruição e sem barbárie. O capitalismo é isso. Então, a gente não está falando de duas forças que estão equivalentes e lutando para ver qual que prevalece. A gente está falando de um modelo altamente destrutivo e a gente está falando que existe outro, que é negado, que é apagado, porque os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais também têm a sua percepção de como existia esse mundo, também tem sua visão de mundo, também tem sua ideia do que é desenvolvimento. Né? Então, a gente não está falando de uma equivalência, né? A gente está falando de um processo de violência e de apagamento de outras formas de existência. Né? Porque quando a gente fala conflito entre concepções de desenvolvimento, me parece que a gente dá uma ideia de que existe uma equivalência entre forças, né? Que elas estão ali lutando de igual para igual. E no capitalismo não é isso, a gente está falando de uma ideia de desenvolvimento que é barbárie, né? Que a violência ela é estruturante dessa concepção. E, consequentemente, ela prega, então, e ela é estruturada na eliminação e no apagamento de determinados sujeitos. E nesse aspecto, eu trabalhei muito com a Catherine Walsh, que é uma autora que fala sobre decolonialidade, e ela se pergunta em um dos textos, mas por que nesses territórios? Mas por que desenvolvimento econômico nesses níveis de violência que são estruturantes do capitalismo, mas por que em determinados territórios, né?
E ela fala, olha, isso porque aqui a gente está falando de territórios que eles são dotados de outros saberes, de outras formas de pensar o mundo, que para o capitalismo, se elas são conhecidas, elas são extremamente perigosas, porque aqui a gente está falando de uma riqueza imensa, de uma fonte de saber imensa, de tecnologias, né? A gente está falando de toda uma maneira de existir, de pensar, de sentir o mundo, de se integrar ao mundo, que ela é completamente oposta. E para o capitalismo isso é perigoso, porque isso tem a possibilidade de reverter, né? Se a gente consegue romper o silenciamento e dar voz para esses sujeitos, a ideia de mundo e de existência que os povos e comunidades tradicionais têm e colocam, né, para a gente, elas são muito mais possíveis, né, de garantir a existência na diversidade. E isso para o capitalismo é perigoso. E por isso que eles querem eliminar essas possibilidades, né? É um pouco a ideia que a Catherine Walsh trabalha no texto e que para mim faz muito sentido, assim. E eles não querem que haja resistência, né? Que você passa a ter a consciência de que esse modelo capitalista de desenvolvimento ele é destrutivo, né? E a gente está caminhando para isso. Irina, sensacional, fiquei encantado demais com o que você nos traz. É importante. Eu queria só fazer uma observação. Eu tô em Cuiabá, estou fazendo um trabalho aqui, então eu vou voltar depois das eleições para Brasília, mas eu estava me remetendo, porque eu morei aqui um certo tempo, fiz muita matéria, muita reportagem. Eu fiz uma matéria meados da década de 90, sobre a paralisação de uma obra de hidrelétrica aqui chamada hidrelétrica de Manso, né? E eu lembro que as pautas, que a gente era pautado pelos editores, né? E era para falar de que essa obra estava paralisada, que era uma obra importante, tal, tal. E a obra acabou saindo e depois de alguns anos, talvez uns 10 anos depois, eu fui fazer uma outra reportagem sobre os atingidos por barragens, né? E eu percorri toda a região de onde foram instalados os atingidos por barragem, eram comunidades tradicionais, ribeirinha, pescadores, tal, poceiros, né? Pequenos agricultores, agricultura familiar, e as casas foram construídas casas, né? Tem até um padrão interessante as casas, mas estavam praticamente todas abandonadas, porque aí o objeto da matéria era essa, por que abandonados, né? Aquela ideia, fizeram a casa tão bonitinha para vocês, e vocês abandonam a casa, dão uma área, e aí eu fui entrevistar as pessoas, falei, porque esse não é mais o nosso ambiente, né? Resumindo, não era um ambiente. Então, aí você trazendo esses elementos, eu falei, cara, olha a agressão que tem isso, né? Então, a gente, assim, uma pessoa que não está entendendo, que não está inserido, você usa um termo aqui que eu não vou conseguir falar agora, né? Do que está introduzido no ambiente, a gente não está fora disso, e aí compreende, acha que é bacana, deu um terreno, deu uma casa, e a pessoa vai lá e abandona, né? Porque ela não era destruiu todo o ambiente, destruiu a história dela, né? Ali dentro daquele território, né? Mas eu gostaria de deixar para você para as suas considerações finais e agregar algo que eu não te perguntei. É isso, eu acho que esse tema, né, do desenvolvimento, da resistência, porque, assim, a minha dissertação é sobretudo sobre resistência dos povos e comunidades tradicionais, é debater sobre tudo isso, né? Um tema que foi muito presente nas discussões jurídicas era desenvolvimento econômico versus direitos dos povos e comunidades tradicionais, né? E o desenvolvimento econômico na concepção do próprio judiciário tinha que prevalecer, não podia parar, né? Só que aí a gente está falando, como tu trouxeste, de um processo de violência que é brutal, porque você corta o vínculo
da maneira como as pessoas existem nesse mundo, como é que elas se relacionam com a natureza, como que elas se relacionam entre si, né? Então é muito pouco e é muito violento você tirar, por exemplo, as pessoas da sua relação com o rio, e aí a gente não está falando de água só como elemento essencial para a vida, mas está falando o que é essencial à cultura e à existência daquelas pessoas, e botar ela numa periferia urbana completamente longe do rio, né? Você mata as pessoas com isso, né? Você mata essa existência com esse tipo de medida, né? Se a gente for pensar, por exemplo, os ribeirinhos de Belo Monte, eles estão reivindicando a reterritorialização. Aconteceu esse processo com eles, foram retirados da beira do rio e levados para a periferia, mas o que eles querem? Eles querem uma área em que eles possam retornar a sua relação com o rio, porque é isso que mantém a existência das pessoas, né? E a gente está falando de outras maneiras de existir, né? Outras pessoas poderiam ficar muito bem com isso, de receber uma outra casa, num outro bairro, mas a gente está falando de sujeitos que têm uma relação com a natureza, com o rio, sobretudo, aqui pensando em hidrelétrica, que é constitutiva da sua maneira de existir. E quando você rompe essa relação, você mata as pessoas, você mata a existência delas, você mata a maneira como elas existem no mundo, né? E a gente mata a diversidade, né? E é sobre isso que eu tentei problematizar e discutir um pouco na minha dissertação. Sensacional, maravilha, Irina. Agradeço muito a você, agradeço muito a você que nos acompanhou aqui também pela TV 61. Irina, fiquei registrar novamente que fiquei encantado com o que você nos trouxe aqui. Me despertou. Obrigada, João. Não, me Eu que despertou muita agradeço. coisa, me despertou muita coisa. Eu lembro que quando a gente estava aqui trabalhando o tema e eu coloquei só povos indígenas, você acrescenta comunidades tradicionais, né? E aí isso amplia, né, o leque, né? A gente está aí sempre na luta defendendo as comunidades indígenas, entendendo que, sobretudo nesse governo fascista, todos os direitos estão sendo retirados, agressão, morte, invasão, garimpeiro, pescador, tudo isso, né? Mas é importante Isso. também a gente ampliar, lembrar das O comunidades. capitalismo já hierarquiza demais os sujeitos, né? E a gente não pode endossar essa hierarquização também, né? Que daí a gente Exatamente. apaga outras existências. E essa é um pouco também a tentativa de falar de ribeirinhos, por exemplo, né? Com essa relação. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, Irina. Obrigado a você que nos acompanhou. Ajude aí a impulsionar o nosso canal, nosso programa, compartilhe aí, se inscreva aqui no canal. E a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista. Um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou. Professor Geraldo que me ensinou isso aqui, ó. Oi? Tem muito significado. É dia 2 e é paz e amor. É isso aí.